Graça e paz para você. É com grande alegria que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração da fundação do centenário de nossa arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt. É uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Estamos iniciando o programa da leitura orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-se com o exercício da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras às 20 horas. Sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, cursistas do Bíblia em Comunidade, Serviço de Animação Bíblica. Vamos dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia e abri-la em Marcos 10, 35, 45. Convido a Terezinha de Jesus para conduzir a nossa oração. A você, graça e paz. Começamos este momento de oração com a invocação à Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine, nos guie nessa experiência, nessa intimidade com Deus, por meio de Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto bíblico, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que Deus nos fale por este meio. Mas para isso é preciso ter contato com o texto bíblico. E isso através da leitura em 5 passos. A leitura do texto, a meditação, a contemplação, a oração e a ação. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Repetindo, Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Vamos dar algumas informações sobre esse Evangelho. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e até serviu de base para Mateus e para Lucas. A primeira parte deste Evangelho fala sobre quem é Jesus. E a segunda parte
sobre quem é o discípulo ou a discípula de Jesus. Agora, do ponto de vista teológico, o Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus Cristo é o Messias esperado e prometido, mas quer também dizer que o messianismo de Jesus não é triunfalista, mas sim o messianismo do crucificado, o messianismo do servo sofredor. O texto de nossa leitura orante de hoje está em Marcos 10, 35 a 45, e traz a discussão dos discípulos pelo primeiro lugar. Mas o tema principal, na realidade, é o reino de Deus a ser inaugurado por Jesus Cristo. No texto anterior, Jesus dava instruções aos seus discípulos sobre a sua trajetória, sua paixão, morte e ressurreição. E no texto que segue, Jesus cura um cego antes de entrar em Jerusalém. Vale lembrar que Jesus está a caminho de Jerusalém. E durante este caminho, ele vai ensinando, lembrando aos seus discípulos tudo o que ele veio ensinar e lembrar para eles e para todos nós. Vamos então ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura do texto com atenção, sem pressa, observando os personagens, o local, os diálogos, os assuntos que são abordados. E um detalhe, sem querer logo interpretar o texto ou até tirar uma mensagem para si ou para alguém. Nesse passo, é só ler para entender bem o texto e aí poder responder. O que o texto diz? A Mariana fará a leitura para nós desse evangelho, enquanto você acompanha o texto na sua Bíblia. Leitura do Evangelho segundo a comunidade de Marcos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra João e Tiago. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem a sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a leitura do Evangelho, é interessante fazer uma síntese. Essa síntese vai nos ajudar
a responder à pergunta do primeiro passo, o que o texto diz. E a Silvana fará para nós a sua síntese. O texto diz que Tiago e João se aproximam de Jesus pedindo para sentar-se a seu lado, em seu reino, um à direita e o outro à esquerda. Ao que Jesus responde esclarecendo que a dinâmica de seu reino não é ser servido, mas servir, e que não cabe a ele o que pedem. Após a reação indignada dos discípulos contra os dois irmãos, Jesus passa a ensinar-lhes sobre as condições necessárias para integrar a comunidade messiânica. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Pois é. Depois da leitura do texto e de sua síntese, e sabendo o que o texto diz, nós já podemos passar para o segundo passo de nossa leitura. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós. Como? Observando a cena. Onde Jesus se encontra? Que ações são praticadas por ele? A quem Jesus se dirige? Quais são os seus ensinamentos? Essas observações vão permitir nós percebermos os significados que estão lá nas entrelinhas do texto e que nos ajudarão na meditação. Aí nós poderemos responder a pergunta: o que o texto diz a mim, à minha comunidade, ao meu tempo histórico? Então vamos ao texto. Trata-se de uma cena em que envolve o diálogo entre Jesus e os discípulos. Isso depois de anunciar-lhes a sua paixão pela terceira vez no capítulo anterior. Observe que as ações desse episódio se desenvolvem em 3 momentos: o pedido dos irmãos e a resposta de Jesus, a reação dos discípulos e as instruções de Jesus nessa ocasião. Vamos a algumas observações? Note que o pedido dos 2 irmãos para terem lugar de honra no reino é feito justamente depois do ensinamento de Jesus sobre sua paixão, morte e ressurreição. É que os discípulos continuam a raciocinar em termos de poder, de autoridade, de grandeza, que eles estão pressentindo na proposta do reino messiânico a ser instaurado por Jesus. Observe ainda que os outros discípulos reagem contra o pedido dos 2 irmãos. Isso reflete as brigas e as tensões que existiam nas comunidades no tempo de Marcos. Eram as primeiras comunidades. Tensões e brigas que existem hoje ainda em nossas comunidades. Vemos que a fala de Jesus aos discípulos acaba sendo uma autodefinição de sua vida e também de seu projeto. Veja bem, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, sua vida, servir, seu projeto, dar a vida em resgate de muitos. Agora, além das ações da narrativa, nós observamos que nas entrelinhas do texto encontramos alguns temas, como a diferença entre o messianismo de Jesus e o messianismo dos discípulos, entre a concepção de reino
da parte dos discípulos e a novidade do reino instaurado por Jesus. E ainda o tema da trajetória de Jesus e de seu projeto. Depois desse diálogo com o texto e das observações sobre eles, o que vocês gostariam de partilhar conosco, Mariana, Silvana e irmã Romê? Seria muito bom. O que assim, me chamou muita atenção é que na passagem anterior a esse evangelho, quando Jesus estava subindo para Jerusalém com seus discípulos, ele vai completando, a sua catequese, vai anunciando a sua morte, que é a morte de Jesus, como consequência de toda a sua vida, de toda a sua atividade. E, enquanto isso, é muito interessante perceber que Tiago e João sonham com poder e honrarias, suscitando a discórdia, e a competição entre os outros discípulos. E eles ainda, dá para notar que eles não perceberam a lógica do reino de Deus. Jesus estava falando da sua paixão, mas eles imaginam que o reino proposto por Jesus seria algo poderoso, algo glorioso. E a resposta de Jesus ao pedido desses dois irmãos para ficarem ao seu lado no reino é simples, não compete. Isso não compete a Jesus responder a eles. E além disso, Jesus mostra que também a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele. Jesus fala: eu vim para servir e não para ser servido. E os discípulos já estavam pensando em outra coisa, estavam pensando na sua glória. Então, desse jeito, assim, é rejeitada definitivamente a aspiração dos discípulos ao reino messiânico, no qual Jesus seria ungido como rei e assumiria o poder em Jerusalém. No texto de hoje, chamou-me a atenção a postura de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que ambicionaram os dois lugares de destaque, um à direita e outro à esquerda de Jesus, lá na glória, ou seja, no reino de Deus. Por que será que os 10 se indignaram contra os dois? Será porque sentiram vergonha? Jesus chama a todos perto de si e os faz refletir sobre o agir dos chefes das nações. Abre-lhes os olhos, os faz ver que eles dominam, impõem a sua autoridade e entre eles não deve ser assim como o dos chefes. O maior entre eles seja aquele que serve. E quem quer ser o primeiro entre todos, seja o servo de todos. Ambicionar um lugar de destaque, um cargo, uma chefia, para mandar e dominar, não. Mas para servir. Este foi o ensinamento de Jesus. Quem quer ser o primeiro, seja aquele que serve. E foi também o testemunho de Jesus. E ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Jesus andou no meio dos pobres, doentes, coxos, aleijados, e curou e saciou também a fome. O serviço deve prevalecer à honra, à glória, ao status, à fama, ao poder. Mas só e unicamente o serviço a todos e a todas. E como fez Jesus? Cuidando de modo especial das pessoas pobres, doentes, excluídas. Aí está, portanto, o reino instaurado por Jesus.
reino de serviço a todos. Observei no terceiro momento desse episódio que em sua instrução aos discípulos, Jesus se autodefine, sua vida e o seu projeto. Sobre sua vida, ele diz que veio para dar sua vida em resgate para muitos. Ele é o Messias servidor, anunciado pelo profeta Isaías. Quanto à sua missão, ele diz: não vim para ser servido, mas para servir. O projeto de Jesus, então, não é ser servido, mas servir ao próximo. Assim, Jesus apresenta um novo projeto de autoridade, que exclui o modelo da autoridade que se organiza pelo poder. Mais uma vez, Jesus tem de corrigir a visão triunfalista, nacionalista do messianismo. Olha, este episódio me leva a refletir sobre a maneira como rezamos. Neste evangelho, notemos a maneira como os irmãos Tiago e João se dirigem a Jesus. Eles dizem: queremos que faças o que vamos pedir. Ficar uma à direita e outra à esquerda no seu reino. Olha, muitas vezes é assim também que nós rezamos, orientando Deus sobre o que Ele deve fazer em nosso favor. Em nossa oração, muitas vezes não há uma abertura para procurar a vontade de Deus, a vontade do Pai a nosso respeito. Podemos agora passar ao terceiro passo do nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Lemos o texto, meditamos sobre ele e agora chegamos à contemplação. É um momento muito especial da leitura orante, porque é o momento de dar espaço para Deus. Ele quer falar conosco através de sua palavra. Agora, para ouvi-lo, é necessário que tenhamos uma atitude de escuta. Isto é, silenciar a mente, o coração. Não basta um silêncio exterior. É o mais difícil que importa, o silêncio interior. Desfrute desse momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a dizer sobre tudo o que aconteceu com você durante a leitura orante e também sobre o seu modo de viver. Escute, Deus pode falar agora, mais tarde ou a qualquer hora. E essa conversa é bem pessoal, somente você e Ele. Vamos agora ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Deus falou com você através de sua palavra, na leitura, na meditação e na contemplação. Agora, Deus quer ouvir você. É o momento de você falar com Deus, numa conversa inspirada pelo evangelho que hoje nós lemos. Até meditamos, até contemplamos. Faça uma oração que brote de seu coração e do momento que nós estamos vivendo. Quem sabe um louvor, uma súplica, um agradecimento, um pedido de perdão, até um momento de indignação. Senhor Jesus, leva-me a escolher sempre o caminho do serviço feito na gratuidade, para eu me sentir junto de Ti. Tira, Senhor, do meu coração o medo de entregar a vida pela Tua grande causa, que é servir
e não ser servido. Amém. Senhor Jesus, ensina-me a te escutar, a conhecer a tua vontade e a fazer sempre o que te parece bom. Ajude-me, Senhor, a cumprir a minha missão de cristã comprometida com teu evangelho libertador. Amém. Senhor, invoco a tua misericórdia para que cessem as divisões existentes entre grupos e movimentos na igreja. São movidos por ideologias e pela busca de poder. Faz ecoar constantemente a tua palavra em nosso coração. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém. Senhor Jesus, com os seus ensinamentos e sua missão, você inaugurou o reino de Deus em nosso meio. E não foi pelo poder, pela força, pelo status, pela fama, mas pelo serviço humilde e generoso a todos, sobretudo aos mais simples, aos sem saúde, aos pobres, aos injustiçados e famintos. Ajudai-nos, Senhor, a abraçar a cada vez mais, na alegria e no serviço, esta sua causa. Amém. Você que nos acompanha, faça também a sua oração. Fale com Deus. Ele quer ouvir você. Este é o momento. Depois que Deus falou ao seu coração, que você ouviu e deu espaço para Ele se comunicar com você, nós já podemos passar para o 5º passo. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus em Lucas. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso é para nós, não é? Nós lemos, meditamos, contemplamos e rezamos a palavra de Deus. Agora é hora de agir. Num compromisso com Deus, em sua palavra. Como? Escolha um gesto concreto, por menor que seja, inspirado em nossa leitura orante de hoje, e que expresse seu compromisso com Deus. Agora, isso é muito pessoal. É um compromisso entre você e Deus. Ao concluirmos nossa leitura orante de hoje, convido você a nos acompanhar em nossa ladainha de súplica final. A cada invocação, podemos responder: livrai-nos, Senhor. Da escravidão, do desejo de poder, livrai-nos, Senhor. Das tensões e conflitos em nossas comunidades, livrai-nos, Senhor. Do desejo de tirar vantagem dos serviços e sistemas públicos, livrai-nos, Senhor. De tornar nossa vida de fé numa busca de milagres e emoções, livrai-nos, Senhor. Da ingratidão que faz esquecer a vossa misericórdia, livrai-nos, Senhor. Amém. Estivemos unidos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante.
Agradecemos à Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo. Até lá!